Olá, seja bem-vindo ao canal Audiobook em Resumo. Aqui você encontra resumos em áudio de livros que ajudam no desenvolvimento pessoal, profissional e financeiro. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já se inscreve no canal, curta o vídeo e ative as notificações para não perder os próximos resumos. Deixe nos comentários qual livro você gostaria de ouvir o resumo aqui. No audiobook de hoje, vamos resumir mais um livro, onde você vai aprender os principais insights e ideias práticas do autor de forma clara e direta. Vamos lá então! Meditações, Marco Aurélio. Prefácio de Lúcia Helena Galvão Maia. No prefácio, a obra é apresentada como atemporal, capaz de dialogar com qualquer pessoa que deseje viver com mais consciência, equilíbrio e sabedoria. A obra não foi escrita para ensinar os outros. O autor registrou reflexões dirigidas a si mesmo, buscando fortalecer o caráter e manter a serenidade diante das dificuldades da vida. A verdadeira filosofia só tem valor quando é colocada em prática no cotidiano, por meio da disciplina, da virtude e do domínio das próprias ações. A felicidade não depende das circunstâncias externas, mas da maneira como escolhemos interpretar e enfrentar os acontecimentos. O convite ao ouvinte é transformar essa audição em um exercício constante de autoconhecimento. Cada pensamento apresentado na obra pode servir como inspiração para desenvolver responsabilidade, humildade e coragem. A obra permanece atual porque trata de desafios universais da condição humana e nos lembra que a construção de uma vida plena começa pela transformação interior e pelo compromisso diário de nos tornarmos pessoas melhores. Introdução. A obra é apresentada como um registro íntimo dos pensamentos do autor, escritos para orientar sua própria conduta e fortalecer seu caráter diante dos desafios da vida. Em vez de oferecer teorias complexas, o autor convida o ouvinte a refletir sobre como viver com sabedoria, autocontrole e integridade. A filosofia estoica ensina que não podemos controlar tudo o que acontece ao nosso redor, mas podemos escolher como reagir a cada situação. A paz interior nasce quando deixamos de nos preocupar com aquilo que está fora do nosso alcance e concentramos nossos esforços em agir com justiça, coragem, moderação e responsabilidade. A obra continua atual porque trata de questões que fazem parte da vida de qualquer pessoa, como enfrentar dificuldades, lidar com emoções, superar o ego e encontrar propósito. Assim, o ouvinte é convidado a encarar cada trecho como uma oportunidade de crescimento pessoal, desenvolvendo uma mente mais equilibrada e uma vida guiada por valores sólidos em vez de circunstâncias passageiras. Livro 1. O autor inicia sua jornada de reflexões demonstrando profunda gratidão pelas pessoas que influenciaram sua formação. Em vez de falar sobre conquistas, ele reconhece os ensinamentos recebidos de familiares, mestres e amigos, destacando virtudes como honestidade, humildade, disciplina, justiça, paciência e autocontrole. O autor mostra que caráter é construído pelo exemplo daqueles que convivem conosco e que o verdadeiro sucesso depende muito mais das qualidades morais do que da riqueza ou do poder. Ao recordar cada lição, ele reforça a importância de aprender continuamente e de reconhecer o valor das pessoas que contribuem para o nosso crescimento. Ninguém evolui sozinho. A gratidão fortalece nossa capacidade de enxergar a vida com mais equilíbrio e sabedoria. O convite ao ouvinte é para refletir sobre as influências que moldam sua personalidade e a cultivar virtudes que tornam a vida mais justa, serena e significativa. Livro 2. O autor convida o ouvinte a começar cada dia preparado para enfrentar pessoas difíceis, contratempos e injustiças, sem permitir que isso destrua sua paz interior. Todos agem de acordo com o entendimento que possuem, e por isso, responder com raiva ou ressentimento apenas aumenta o sofrimento. A vida é breve. Em vez de desperdiçar tempo com reclamações ou conflitos, devemos concentrar nossos esforços em viver com virtude, honestidade e propósito. Só temos controle sobre nossos pensamentos, escolhas e atitudes, enquanto os acontecimentos externos estão além do nosso domínio. Ao aceitar essa realidade, desenvolvemos serenidade para enfrentar qualquer desafio.
Fazemos parte de uma mesma comunidade humana e devemos agir com justiça, cooperação e respeito. Uma vida equilibrada nasce da disciplina da mente, da aceitação do que não podemos mudar e do compromisso diário de fazer o bem, independentemente das circunstâncias. Livro 3. O autor reflete sobre a brevidade da vida e lembra que o tempo é o recurso mais precioso que possuímos. Ele incentiva o ouvinte a não adiar aquilo que é importante, vivendo cada dia com propósito, dignidade e dedicação ao bem. A mente deve permanecer livre de distrações, julgamentos precipitados e desejos desnecessários, concentrando-se apenas naquilo que depende de nossas escolhas. Agir de acordo com a razão e com a natureza humana significa praticar a justiça, a honestidade e o respeito ao próximo em todas as situações. Não devemos buscar reconhecimento ou aprovação dos outros, pois o verdadeiro valor está em cumprir nosso dever com integridade. O autor mostra que a serenidade nasce quando aceitamos a realidade como ela é e fazemos o melhor possível no momento presente. Uma vida bem vivida não depende da sua duração, mas da qualidade das ações, dos pensamentos e das virtudes cultivadas diariamente. Livro 4. A tranquilidade verdadeira nasce dentro de cada pessoa, e não das circunstâncias externas. Sempre podemos encontrar paz ao voltar nossa atenção para a própria mente, cultivando pensamentos equilibrados e ações guiadas pela razão. Tudo na natureza está em constante mudança. Resistir a essa realidade apenas gera sofrimento. Por isso, devemos aceitar os acontecimentos com serenidade e concentrar nossa energia naquilo que realmente podemos controlar, nossas escolhas e atitudes. O autor também alerta contra a busca excessiva por fama, poder e aprovação, mostrando que essas conquistas são passageiras e rapidamente esquecidas pelo tempo. Em vez disso, incentiva o desenvolvimento da justiça, da honestidade, da humildade e da disciplina como fundamentos de uma vida plena. O autor reforça que viver em harmonia com a natureza e agir corretamente, mesmo diante das dificuldades, é o caminho para uma existência mais equilibrada, livre de preocupações desnecessárias e repleta de propósito. Livro 5. O autor incentiva o ouvinte a vencer a preguiça e a resistência para cumprir seu dever todos os dias. O ser humano foi feito para agir, colaborar e contribuir com o bem comum, assim como cada elemento da natureza desempenha sua função. Não devemos reclamar das dificuldades nem esperar pelas condições perfeitas para fazer o que é certo. Em vez disso, devemos levantar, agir e cumprir nossas responsabilidades com dedicação e disciplina. Os acontecimentos externos não têm poder para destruir nossa paz interior, a menos que permitamos isso por meio de nossos julgamentos. Por isso, é essencial desenvolver o autocontrole, manter a mente focada no presente e agir sempre com justiça, honestidade e respeito. A felicidade não depende de conforto ou reconhecimento, mas da consciência de viver de acordo com os próprios valores. Uma vida significativa é construída por ações corretas realizadas diariamente, mesmo quando elas exigem esforço, perseverança e coragem. Livro 6. A razão deve orientar todas as nossas decisões, mesmo diante das dificuldades e das atitudes negativas de outras pessoas. A natureza segue uma ordem inteligente. Ao aceitar essa realidade, deixamos de desperdiçar energia com revolta ou reclamações. Cada pessoa deve cumprir sua função no mundo com honestidade, justiça e dedicação, sem buscar elogios ou reconhecimento. O comportamento dos outros não está sob nosso controle, mas nossas escolhas sempre estão. Por isso, devemos responder às ofensas e aos obstáculos com equilíbrio, paciência e integridade. O autor alerta ainda que a vida é passageira e que não vale a pena perder tempo com ambições vazias, preocupações excessivas ou conflitos desnecessários. O autor convida o ouvinte a viver o presente com consciência, fazendo o bem sempre que possível e mantendo a mente firme diante das mudanças inevitáveis.
A verdadeira liberdade surge quando governamos nossos pensamentos e agimos de acordo com a virtude, independentemente das circunstâncias. Livro 7. O autor reúne reflexões sobre como preservar a serenidade em meio às mudanças e aos desafios da vida. A mente humana tem a capacidade de permanecer firme quando é guiada pela razão e pela virtude, sem se deixar dominar pelo medo, pela ira ou pelos desejos excessivos. O autor lembra que tudo é passageiro e que apegar-se ao que não dura apenas aumenta o sofrimento. Por isso, aconselha viver o presente com atenção, fazendo sempre o que é justo e correto. Os obstáculos podem fortalecer o caráter quando são enfrentados com coragem e equilíbrio. Em vez de julgar ou condenar os outros, o autor incentiva a compreensão, a paciência e a prática do bem, reconhecendo que todos compartilham a mesma natureza humana. O autor reforça que a felicidade não depende da sorte nem das circunstâncias, mas da qualidade dos nossos pensamentos e ações. Uma mente disciplinada, guiada pela razão e pela virtude, permanece livre e tranquila, independentemente das circunstâncias que surgem ao longo da vida. Livro 8. A verdadeira felicidade depende da forma como conduzimos nossa mente e não dos acontecimentos externos. O autor lembra que a vida é curta e, por isso, não devemos desperdiçar tempo com distrações, ressentimentos ou preocupações que fogem ao nosso controle. Cada pessoa tem o dever de agir com justiça, honestidade e dedicação, contribuindo para o bem da comunidade. O autor destaca que as dificuldades fazem parte da existência e podem ser enfrentadas com serenidade quando aceitamos a realidade e mantemos o foco naquilo que realmente depende de nós. Ele aconselha evitar julgamentos precipitados, controlar os impulsos e cultivar pensamentos que fortaleçam o caráter. Em vez de buscar reconhecimento ou prazer passageiro, ele incentiva uma vida guiada pela virtude e pela razão. A paz interior nasce da disciplina da mente e da prática constante do bem, permitindo enfrentar qualquer desafio com equilíbrio, coragem e sabedoria. Livro 9. O autor aprofunda a ideia de que o bem maior está em agir com justiça, mesmo quando somos tratados de forma injusta. Ele ensina que não devemos responder ao erro com mais erro, mas manter a integridade e a clareza de consciência. Todas as pessoas fazem parte de uma mesma comunidade e, por isso, devemos agir com compreensão, paciência e equilíbrio de cooperação. O autor também destaca que o sofrimento muitas vezes nasce da nossa interpretação dos acontecimentos e não dos acontecimentos em si. Por isso, é fundamental treinar a mente para não se deixar dominar por emoções negativas como raiva, inveja ou ressentimento. Tudo na vida é passageiro. Nada externo tem poder real sobre a nossa paz interior, a menos que permitamos. O autor incentiva uma vida simples, guiada pela razão, pela virtude e pelo dever, sem apego ao reconhecimento ou às coisas materiais. A verdadeira força está em manter a retidão e a serenidade, mesmo diante das atitudes difíceis dos outros e das situações fora do nosso controle. Livro 10. A natureza segue uma ordem perfeita e o ser humano deve aprender a viver em harmonia com ela. Tudo o que acontece tem uma razão dentro desse fluxo maior da vida, mesmo quando não conseguimos compreender de imediato. O autor destaca a importância de aceitar as mudanças com serenidade, sem resistência ou reclamações, já que tudo é transitório. Também lembra que o verdadeiro valor de uma pessoa está em suas atitudes, especialmente na forma como exerce a justiça, a honestidade e a compaixão no dia a dia. O autor incentiva o ouvinte a manter a mente firme, livre de distrações e pensamentos negativos, focando apenas no que depende de si mesmo. Não devemos buscar aprovação externa, pois isso torna a vida instável e dependente dos outros. Cada desafio pode ser uma oportunidade de crescimento interno, desde que seja enfrentado com razão e equilíbrio. Viver bem significa aceitar a realidade com maturidade e agir sempre de acordo com a virtude, independentemente das circunstâncias. Livro 11.
A vida em sociedade exige maturidade, autocontrole e disposição para lidar com pessoas diferentes. Devemos agir sempre com justiça, mesmo quando somos provocados ou tratados de forma injusta, porque a nossa conduta não deve depender do comportamento dos outros. O autor reforça a importância de manter a mente firme, evitando julgamentos precipitados e emoções descontroladas que podem distorcer nossa visão da realidade. Também destaca que a razão deve ser o guia principal das nossas escolhas, ajudando a distinguir o que é essencial do que é apenas ruído ou distração. Tudo na vida é passageiro, incluindo fama, bens materiais e até a própria opinião das pessoas. Por isso, não devemos nos apegar a essas coisas. O autor incentiva a prática constante da virtude no dia a dia, com foco na humildade, na paciência e na cooperação com os outros. Uma vida equilibrada nasce quando aprendemos a controlar nossos pensamentos e agir de acordo com a razão, independentemente das circunstâncias externas. Livro 12. O autor encerra suas reflexões reforçando a importância de viver de forma simples, consciente e alinhada à razão. A vida é curta e, por isso, devemos nos concentrar no presente, sem nos perder em preocupações sobre o passado ou o futuro. Tudo o que acontece faz parte de um fluxo natural da existência. Resistir a isso apenas gera sofrimento. A verdadeira liberdade está em dominar os próprios pensamentos, escolhendo com cuidado como reagir a cada situação. O autor incentiva o desapego das coisas externas, como fama, bens materiais e opiniões alheias, pois nada disso é permanente ou totalmente confiável. Em vez disso, ele reforça a necessidade de cultivar a virtude, agindo sempre com justiça, honestidade e respeito ao próximo. Cada pessoa deve cumprir seu papel no mundo com responsabilidade e serenidade, sem se distrair com aquilo que não pode controlar. Uma vida bem vivida depende da disciplina interior, da aceitação da realidade e da prática constante do bem em todas as circunstâncias. Considerações finais. A verdadeira felicidade não está nas circunstâncias externas, mas na forma como cada pessoa escolhe pensar e agir diante delas. Tudo na vida é passageiro, desde as conquistas materiais até a própria existência, e por isso não faz sentido se apegar excessivamente ao que não permanece. O autor destaca a importância de viver com simplicidade, disciplina e consciência do presente, evitando distrações que desviam o foco do essencial. Também reforça que a razão deve ser o guia principal das decisões, ajudando a manter a serenidade mesmo em situações difíceis. Ele também incentiva o ouvinte a praticar constantemente a virtude, agindo com justiça, honestidade e respeito em todas as relações. A paz interior é o resultado de um exercício diário de autocontrole e aceitação da realidade. Em resumo, viver bem significa alinhar pensamento e ação com a natureza, mantendo firmeza interior diante das mudanças inevitáveis da vida. Obrigado por ficar com a gente até o final. Se esse resumo te ajudou, inscreva-se no canal, curta o vídeo e ative as notificações para receber os próximos conteúdos. Assim você não perde nenhum novo resumo e continua evoluindo mais a cada vídeo. Recomendamos fortemente a leitura da obra completa para aprofundar ainda mais os seus conhecimentos. Até o próximo Outbook. Grande abraço!